Olá, eu me chamo Fernanda Bonfim Fabrício, sou docente de Engenharia Química da Universidade Federal do Amazonas. Meu projeto de iniciação científica foi pela FAPEAM com o tema Estudo Teórico do Mecanismo de Fotossiculação das cumarinas e furucumarinas com as bases do DNA, usando os métodos RN1, PM6 e DFT, orientada pelo professor Dr. Alberto dos Santos Marques, professor também da Universidade Federal do Amazonas. Inicialmente, verificamos que muitos estudos foram feitos com essas moléculas, que focaram sobre várias propriedades importantes de interesse biológico e farmacológico. Os primeiros estudos para a evolução de entendimento da fotossiculação, eles foram feitos quando as propriedades fotofísicas dos psoralenos foram estudadas e aí conseguiram verificar o efeito do solvente nessas propriedades. Esse estudo ele foi baseado na determinação das propriedades fotofísicas da cumarina, que vai associar a espectroscopia eletrônica e cálculos semiempíricos. O objetivo da nossa pesquisa tem como estudar, teoricamente, a determinação da reatividade fotobiológica, a potência de fotossensibilização de pele e a tendência mutagênica e carcinogênica das cumarinas e furucumarinas. Então, assim, a gente consegue obter as interações das bases do DNA, que vai ser meu material biológico, com uma substância química sintetizada. Na introdução, quero falar uma nota de esclarecimento, que não foi possível fazer tudo o que estava estabelecido no projeto, devido às dificuldades com a realização de um trabalho onde a maior parte foi feita, aproximadamente 6 meses, né, exclusivamente online, onde a gente teve que pegar a estação de trabalho, que foi retirada do laboratório, foi trazida para minha casa, e aqui a gente teve uma dificuldade na demora de instalação do programa Spartan, que vinha com uma autorização dos Estados Unidos, e também no aprendizado do manuseio do programa e o método científico. A metodologia utilizada no nosso trabalho foi pelo Spartan 20, onde a gente consegue os dados semiempíricos, que vai fornecer as energias de calor de formação e geometria de ligação de hidrogênio, o mapa de potencial eletrostático, a gente consegue ver a distribuição da carga da molécula, o cálculo DFT, que vai ser a teoria do funcional da densidade, o espectro VVIS, que a gente consegue espectro com força do oscilador versus comprimento de onda na faixa do ultravioleta VIS, e os orbitais moleculares é que a gente consegue a densidade eletrônica dos orbitais de fronteira, o HOMO e o LUMO. Foram estudadas as seguintes moléculas: a cumarina, a 4-deoxicumarina, o psoraleno e o 8-metoxipsoraleno. Então, entrando nos nossos resultados. A metodologia de cálculos utilizada nesse trabalho foi testada para a gente saber se esses cálculos que nós estamos fazendo eram confiáveis, verificando a otimização das geometrias moleculares calculadas. Depois a gente comparava esse resultado com os comprimentos de ligações, ângulos de ligações e diedros das estruturas cristalográficas obtidas experimentalmente encontradas. O resultado dessa comparação vai mostrar que os cálculos eram bons. Então, a gente tem as estruturas moleculares isoladas após a otimização e complexadas com etanol e timina. Na figura 1, aqui, mostra estruturas moleculares isoladas. Na 2, estruturas moleculares com DNA. E na figura 3, estruturas moleculares com etanol, otimizadas usando o método Arbinito. O segundo teste utilizado foi feito através da construção dos espectros teóricos, o VVIS, das 4 moléculas. A comparação com os espectros UV visível obtidos experimentalmente estão nas figuras 4 e 5. Na figura 4 estão os espectros da cumarina do 8-metox, uma molécula isolada que vai simular ali um ambiente apolar. E na figura 5 estão os espectros teóricos experimentais da cumarina, psoraleno e 8-metox, que vão ser complexados com etanol. Então, todos os espectros teóricos, eles são muito similares aos espectros experimentais. E aqui vai indicar que a metodologia que utilizamos vai dar resultados de cálculos bons e confiáveis para essas moléculas. Ainda aqui na figura 4 e 5, a gente consegue comparar os espectros teóricos com os espectros experimentais das moléculas dissolvidas em metilciclohexano, que vai ser o meu meio apolar, né? Sendo a cumarina dissolvida em isopentano, para a gente ver a semelhança entre os contornos das bandas de espectro teórico com o experimental. A gente consegue observar também que esses espectros das moléculas dissolvidas em etanol tem principalmente a banda de menor energia deslocada para o vermelho, vai indicar a formação da ligação de hidrogênio com etanol, e aqui vai conseguir estabilizar a molécula. Entrando nessa parte, a gente consegue os desenhos orbitais moleculares das fronteiras, que vão ser nossos mapas homem-humo, das moléculas, que vão ser obtidas isoladas no estado fundamental. Vão representar a provável posição dos orbitais moleculares das fronteiras homem-humo. A comparação entre as moléculas isoladas e complexadas vão mostrar significantes modificações nas cargas atômicas na região da pirona. Ele vai incluir a carbonila, carbono 3, carbono 4, carbono 2 e o oxigênio 2. Então, as cargas das moléculas isoladas não são mostradas, que vão indicar que a carbonila das moléculas possivelmente terá com sítio ativo disponível no ambiente biológico.
Aqui na tabela 1, a gente compara os mapas das 4 moléculas, que vai indicar provavelmente a região de maior atividade dessas moléculas. Na tabela 2 e 3, a gente tem os calores de formação calculados, as energias e as energias homem-número das moléculas isoladas complexadas com etanol e com DNA. Então, estão na tabela 2 e 3. Na tabela 2, a gente consegue ver que são termodinamicamente estáveis. A 4-hidroxicumarina é mais estável que a cumarina e o 8-metalxipsiroleno é mais estável que o psiroleno. Então, aqui vai propor que os agentes carcinogênicos químicos são espécies eletrofílicas, onde o meu lume, que é o orbital vazio, para a recepção de elétrons deve ter baixa energia relativamente. Então, a gente compara os valores de lume na tabela 2 e a gente consegue ver que a cumarina é mais eletrofílica que o 4-hidroxo e o psiroleno é mais eletrofílico que o 8-metóxi. Porém, a cumarina é mais eletrofílica de todos, mas o 8-metóxi é biologicamente mais ativo. Então, aqui vai indicar que o resultado dos cálculos arbinito para as energias lumo eles não vão ser tão realísticos para essa molécula. Então, a gente vai considerar que a energia do lumo é uma parte importante para definir o comportamento eletrofílico. Então, a gente sugere que estudos posteriores sejam utilizados outro tipo de método para a obtenção dessas energias lumo. Na tabela 3, a gente ainda tem os resultados de cálculo déficit das energias de perturbação de 1 centro, que a gente não conseguiu fazer os 4 por conta do tempo. Então, os cálculos de energia de citação, sigla de triplete, por exemplo, para cumarina por 8-metóxido, molécula isolada em ambiente apolar, vou mostrar que esse estado de menor energia, siglete, C1 é um π e o π estrela. E com isso a gente consegue saber o rendimento quântico, que vai significar que a cumarina e o 8-metóxido vão emitir fluorescência fraca e fosforescência forte. Quando o solvente é hidroxilado, que é o etanol, vai ter uma formação de ligação de hidrogênio, o rendimento do 8-metóxido vai aumentar drasticamente, o tempo de vida da fosforescência aumenta comparado à da cumarina. Então, a gente consegue dizer que o 8-metóxido e a cumarina vão interagir com a timina via um estado eletrônico, o estado triplete, que vai ser o T1. Então, nesses aspectos da interação de um centro, vão mostrar o deslocamento para o azul de suas bandas e vão comparar os aspectos dessas moléculas. Em meio apolar, hidroxílico também e as energias de interação. Aqui deve ser bem enfatizado que a gente apresenta análise, mas vai ignorar um número de fatores complexos envolvidos na atividade biológica. Então, a gente pode ver que a aplicação dos métodos de mecânica quântica pode tratar os problemas aqui discutidos. Vão evidenciar que poderão ajudar também a entender o nível molecular, os mecanismos da fotossíntese das cumarinas e derivados da base do DNA. A conclusão, a gente consegue aqui concluir que os cálculos teóricos vão produzir espectros teóricos de boa qualidade, que comparado aos espectros experimentais, vão mostrar que esses cálculos foram realísticos e produziram espectros similares aos espectros experimentais. Mas a gente quer enfatizar que trabalhos experimentais precisam ser feitos para confirmar essas observações teóricas, porque os cálculos feitos com os métodos semi-empíricos e RM1 e PM6 produzem bons resultados para as moléculas de estado fundamental eletrônico singlete. E a gente consegue concluir também que a região molecular mais importante dessas moléculas é o anelpirona, vai envolver a dupla ligação etilênica e a carbonila, e também a estação da região produz uma transição eletrônica de transferência de carga a uma longa distância, e aí vai associar a ação fotossensibilizadora dessas moléculas, e quando a carbonila se associa ao sítio hidroxilado da membrana. Então é isso, pessoal, essas são nossas referências. Muito obrigada.